Boa tarde, alunos. Espero que vocês estejam bem. Entramos então na última semana aí do PET, né? E o assunto desta semana ele traz, né, medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central são as médias, mediana e moda, que são bastante usadas na estatística, tá? Médias aqui, né? Nós temos média aritmética, média ponderada, mas ele, né, especificou aí, se estendeu apenas na média aritmética, tá? Então, vou explicar para vocês, né, os elementos, né, que nós chamamos aí de médias, mediana e moda. Então, eu coloquei aqui dois rows. Row são os elementos, né, que nós queremos trabalhar com eles. Então, no primeiro exemplo, eu usei o 8, o 10, o 7, o 9 e o 7. E o que é a média aritmética? É a soma de todos esses elementos aqui do rol dividido pela quantidade de elementos. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui 5 elementos. Então, nós vamos somar esses elementos. O 8, mais 10, mais 7, mais 9, mais 7. E este resultado nós vamos dividir por 5. Então, nesta soma, encontramos 41. Dividido por 5, nós encontramos aqui 8,2. Então, 8,2 é a média aritmética desses elementos aqui, né, do primeiro rol. E a mediana? A mediana, ela fica no centro desses elementos, no centro do rol. Nós podemos ter um rol com número par de elementos e com número ímpar de elementos. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos um número ímpar de elementos. A primeira coisa que nós devemos fazer é colocar esses elementos na ordem crescente. Ó, 7, 7, 8, 9 e 10. Agora, nós vamos cortando um elemento menor com um elemento maior. Cortei o segundo elemento menor com o segundo elemento maior. E o que sobrou aqui? Sobrou o 8. Então, esse 8 aqui, ele é exatamente a mediana desse rol. Por isso, a importância de colocá-los na ordem crescente. E aí, vamos sempre cortando um menor com um maior, um menor com um maior. Então, o que sobrou é exatamente a mediana. Isto quando nós temos um número ímpar de elementos, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar quando o número de elementos é par. Agora, o que é a moda? A moda é aquele número que aparece com maior frequência. Então, aqui, nesse primeiro rol, o número que apareceu com maior frequência foi o número 7. Então, ele é chamado de moda, ok, gente? Agora, vamos para o segundo rol. 1, 4, 4, 6, 5, 7, 7, 7. Média aritmética. Vamos somar todos esses elementos aqui e dividir pela quantidade, que são 8. Esta soma aqui resultou em 41, dividido por 8. Então, aqui ao lado está a divisão, é uma divisão inexata, basta nós usarmos a primeira casa decimal. Então, a média aritmética aqui foi 5,1, certo? Agora, nós vamos para a mediana. Observem que aqui nós temos uma quantidade par de elementos.
1, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Inicialmente vamos usar, né, o mesmo critério, colocar em ordem crescente, né, os números e vamos cortando um número menor com um número maior, um número menor com um número maior, um número menor com um número maior. O que sobrou aqui agora? O 5 e o 6. Nós não vamos cortar, senão não vai sobrar nada. Então, como nós temos uma quantidade par, nós vamos somar esses dois números aqui e dividir por 2. Esta soma aqui deu 11. Dividido por 2 deu 5,5. Então, 5,5 aqui é a mediana. E observem também que se nós temos 8 elementos, então veja só, o meio vai estar aqui. Você trabalha com o último elemento aqui do primeiro grupo e o primeiro elemento do segundo grupo. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o 5 é o último. 1, 2, 3, 4. O 6 é o primeiro. Somamos os dois e dividimos por 2, resultando 5,5. Ou seja, nós fazemos uma média aritmética dos dois números que sobraram. E a moda? A moda aqui é o número mais frequente. O número mais frequente aqui foi exatamente o número 7. Ok, gente? Então, é bem tranquilo, né? E eu espero que vocês tenham entendido e em seguida vocês irão fazer aí as atividades que eu vou passar, tá? Esta semana nós não vamos trabalhar com as atividades do PET, porque ele trabalha com uma pesquisa de dados e eu então preferir passar atividades para vocês referente a este assunto aqui, que eu acho que vai ficar mais coerente em relação aí à nossa semana, ok? Porque as atividades aí do PET é trabalho em grupo, né? Seria uma pesquisa em grupo, o que dificulta um pouco por estarmos aí, né, nas nossas aulas online, ok?